gente precisa entender uma coisa muito importante. O Messias nunca contradisse Moisés. Ele mesmo disse aos fariseus: se vocês crescem nas palavras de Moisés, vocês creriam em mim, porque de mim falou ele. E ele ainda disse o seguinte: mas se vocês não credes nos seus escritos, que escritos? Nos escritos de Moisés, na lei. Se vocês não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Percebam que as palavras do Messias estão alinhadas com as palavras de Moisés. O Messias não contradiz Moisés. Ao contrário, ele traz uma compreensão e um entendimento mais elevado e superior daquilo que Moisés já havia ensinado ao povo. Por isso que Moisés também disse ao povo naquele tempo que o Eterno enviaria um profeta semelhante a ele, que eram para eles dar ouvidos a esse. Ele estava se referindo ao Messias. Vamos fazer uma análise de Mateus 5, que retrata bem esse entendimento a respeito da lei. Veja que no verso 17 o Messias diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim revogar, não vim abrogar, não vim abolir, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem. Até o céu e terra passaram? Não passaram, né? Então, nem o Yud, ou um tracinho hebraico lá, que eu esqueci o nome agora, passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor do reino dos céus. Veja quão alto e elevado é o conceito do Messias sobre os mandamentos. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, eles também têm que ensinar a cumprir os mandamentos. Esse será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Aqui o Messias, gente, ele é bem claro. Quão importante é praticarmos a justiça do Criador. E a justiça do Criador é manifesta pela nossa obediência aos mandamentos. Que isso fique bem claro. E por que que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus? Porque os escribas e fariseus, eles falavam sobre a lei, mas eles não praticavam a lei. Então, ele continua: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Ou seja, o mandamento antigo qual era? Não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o irmão será réu de juízo, qualquer que disser ao irmão racá será réu de sinédrio, e qualquer que lhe disser louco. No caso aqui, esse louco é no sentido é de xingar alguém no sentido pejorativo, né? Como muitos estão fazendo com outros aí, quando os acusam de teóricos da conspiração e coisas do tipo, tá? Então, o que que acontece? Aqui o Messias não trouxe um novo mandamento. O Messias, ele não contradiz a lei. A lei é a palavra do Pai. O Messias veio para fazer a vontade do Pai. O Messias não veio para fazer a própria vontade, que isso fique claro. O Novo Testamento, sem o Antigo, fica totalmente fora do contexto, porque o Antigo Testamento, ele é que foi a base, o primeiro fundamento para que se viesse o Novo Testamento, que são os escritos dos discípulos. O mandamento dizia: não matarás. O Messias trouxe um entendimento mais elevado da lei. Por quê? Como ele trouxe? Dizendo que aquele que odiar, ele já será réu do fogo do inferno. Por quê? Porque o que leva uma pessoa a matar de forma ilícita, segundo a lei, é o ódio. Veja aqui, em Deuteronômio 19, o que a lei trata sobre essa questão. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá para salvar sua vida. Qual caso é esse que o homem pode fugir para salvar sua vida? Se matar o seu próximo sem intenção,
sem que houvesse inimizade contra eles. Tá vendo aqui? Ou seja, se não houve ódio, se matou sem querer, a pessoa naquele tempo poderia fugir pela sua vida. Inclusive, as cidades refúgios foram construídas para esse fim. Então, o que acontece? A pessoa que matava sem ódio poderia fugir, ela tinha um escape para poder salvar a sua vida. O mandamento de matar, o mandamento de não matar era claro, mas se acontecesse da pessoa matar sem querer, ela poderia fugir e poupar a sua vida, tá? Mas se alguém odiar o seu próximo, ficar à espreita dele, atacá-lo e matá-lo e fugir para uma dessas cidades, as autoridades da sua cidade mandarão buscá-lo na cidade de refúgio e o entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Veja aqui quão grave era para aquela pessoa que matasse com ódio no coração. Então, a partir disso, a gente consegue aqui entender o que o Messias quis dizer. Falou que a pessoa não precisa matar alguém para ela se tornar um assassino. Basta ela odiar aquela pessoa no coração, ela já se torna um homicida. Essa é a questão. A partir disso, vocês já conseguem perceber que o Messias não trouxe nenhum mandamento novo, ele apenas trouxe a interpretação espiritual da lei. Ele mostrou para gente que uma pessoa, para transgredir o mandamento, ela antes nutre um sentimento pecaminoso dentro de si. O ódio é a motivação para que a pessoa dê luz ao pecado. E é isso que o Messias está ensinando para esse povo. Mais um verso, o verso 27 diz: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não cometerás adultério. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mais uma vez, o Messias diz que aquele que cobiça uma mulher já cometeu adultério. A motivação para adultério, ele começa na cobiça. Então, ele está trazendo esse entendimento. Vocês não precisam dar luz ao pecado. Se vocês nutrirem esse tipo de inclinação pecaminosa no coração de vocês, vocês já se tornam adúlteros. Tá vendo como ele traz um entendimento muito mais elevado da lei? As pessoas acham que a lei ela é dura porque elas não conseguiram ainda entender a dimensão da interpretação que o Messias trouxe da lei. Se antes as pessoas elas pecavam por cometerem o adultério, agora elas pecam simplesmente pelo pensamento, pela cobiça em pensamento. Então veja só como fica muito mais difícil de se cumprir a lei. Mas aqueles que têm o espírito, esses conseguirão cumprir. Por quê? Porque não é pela sua própria força que eles cumprem, mas pela força que vem do Criador. É por isso que muitos não estão conseguindo cumprir a lei. Por quê? Porque estão tentando fazer isso pela força da própria carne. Veja aqui mais um verso polêmico. 31. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Esse verso é o verso que mais dá briga nessa questão do casamento. Mais uma vez aqui o Messias está ensinando, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, faz com que ela cometa adultério. Porque isso está dentro do coração do homem. O homem não deve ter vontade de separar. O homem deve ter vontade de permanecer. Isso sim é a prática do verdadeiro amor. É a entrega sacrificial ao outro. Bom, tem aqui uma coisa interessante
nessa parte aqui, né? A não ser, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, né? Em meditação, eu pude ver que esta parte está em conformidade com a lei. Quando um homem tomar a mulher e depois de coabitar com ela, desprezar e lhe imputar coisas escandalosas e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei essa mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem. Então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a despreza. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem a tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. E estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão e o multarão em 100 ciclos de prata e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. E lhe será por mulher, em todos os seus dias não a poderá despedir. Porém, se isto for verdadeiro, o quê? Que não se achou virgindade na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Veja que parece ser uma passagem muito dura. Muitas pessoas não conseguem enxergar o amor nessa passagem. A maioria das pessoas não consegue. Vocês conseguem enxergar o amor do Criador nessa passagem? O objetivo da lei é proteger as pessoas de bem. Esse é o objetivo da lei. Nós devemos entender que a lei era a santificação daquele povo. Era uma santificação na marra. É diferente de hoje, porque hoje nós temos o Espírito, por isso que nós precisamos ter o discernimento das coisas. Nós devemos buscar a santificação nos nossos pensamentos. Mas se fosse o homem que estivesse usando de má fé, repudiando essa mulher, ele também era castigado. Aqui não ficou claro qual era o castigo dele, mas ele também era castigado. E tinha que pagar uma multa e ele tinha que ficar com ela. Porque aqui no caso, os homens eles tinham, né, que sustentar, eles tinham que cuidar da mulher. Eles tinham que ter essa obrigação com ela. É diferente de hoje em dia que as mulheres todas se prostituem, os homens se aproveitam das mulheres, as mulheres ficam aí jogadas, né? E o feminismo diz que isso é uma maravilha e que isso é liberdade, né? Quando na verdade as mulheres é que saem perdendo. Então vocês estão vendo aqui como o negócio era sério, a coisa aqui era seríssima. Olha o que diz em Yahuanã, João 8,7. Quando o povo estava querendo apedrejar a mulher adulta. O Messias disse: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Veja que aqui o Messias não falou, não é para atirar a pedra. Ele não desautorizou a lei. Mas ele disse: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E assim, as pessoas, elas olharam para dentro de si e perceberam que também eram pecadores. E por isso ninguém atirou a pedra. E é esse entendimento que nós devemos ter da lei. A lei, ela nos ensina a justiça do Criador. O Messias, ele não estava liberando a adúltera, mas ele estava sendo justo com ela quando outros estavam sendo injustos. Por quê? Porque condenar alguém de pecado, sendo que a própria pessoa está em pecado, isso não é mais justiça, isso é injustiça. E por conta de toda essa injustiça que já estavam acontecendo, que o Messias veio para trazer o entendimento verdadeiro da lei. E por isso ele foi misericordioso com ela e disse para que ela não pecasse mais. Naquele tempo, o juízo, o castigo, era aplicado na carne. Mas por conta das injustiças, o Messias veio mostrar que agora o juízo não será mais na carne, mas será um juízo eterno e feito pelo próprio Criador, que é justo, não mais por homens que são injustos.
Homens injustos apedrejavam outras pessoas, sendo que eles mesmos estavam carregados de pecado. E para que isso não acontecesse mais, o Messias veio trazer as boas novas. Só que nessas boas novas, elas só são boas para aqueles que andam de acordo com a vontade do Pai. Para os que não andam, o juízo ainda existe. Eles não serão apedrejados, eles não sofrem a consequência dos seus pecados aqui, mas eles pagarão por todos os seus atos. Em Deuteronômio 24:1, que também é usado para dar legalidade para divórcio, que diz assim: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, lhe dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Isso também pode estar relacionado com porneia, algo dela que veio antes do casamento. Tenhamos em mente o seguinte: naquele tempo, as pessoas não namoravam, não tinham relações sexuais igual nós temos hoje. As pessoas se casavam e só depois elas iam ter relações sexuais com o seu cônjuge. Então, poderia acontecer o seguinte, que depois do casamento, o homem poderia descobrir algo na mulher relacionado à porneia, que poderia ser uma justificativa para ele não permanecer com ela. Ou seja, antes que os dois se tornassem uma só carne, ele poderia voltar atrás nesse casamento. E naquela época, o que devia estar acontecendo muito? Os homens deviam estar se divorciando por qualquer motivo, por motivos banais. Olha só o que está escrito aqui em uma das leis orais dos judeus. É permitido se divorciar se sua mulher queimar o seu jantar ou se você ver uma garota mais bonita. Isso de acordo com esse livro aqui, Behold a White Horse. Daí a gente percebe como os judeus estavam interpretando as leis de acordo com a sua própria vontade. Isso também acontece hoje. Isso acontece sempre, porque é natural do homem pecador interpretar a lei, interpretar a Bíblia da forma como lhe convém, da forma que lhe traga mais benefício. Os fariseus, eles tinham entendimento próprio da lei, entendimento terreno da lei. E eles eram contra o Messias, porque o Messias estava dando a interpretação verdadeira da lei. Como a lei deveria ser cumprida e guardada de acordo com a vontade do Criador. E hoje o que acontece? As pessoas não conseguem dissociar a lei dos fariseus, a lei praticada pelos fariseus, da lei do Criador, que é conforme o Messias ensinou. Quando se fala da lei, as pessoas automaticamente acham que os fariseus cumpriam a lei, mas isso não é verdade. Os fariseus cumpriam a lei da forma que eles achavam que era, não da forma que realmente era da vontade do Pai. Essa é a grande questão, esse é o grande ponto. Vamos ver esse verso aqui de Yahudá 1:11. Diz o seguinte: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e, mais importante é agora, pereceram na contradição de Coré. Mas qual é essa contradição de Coré? Esse testemunho está em Números 16, 1-4. Eu separei aqui apenas os primeiros versos para a gente analisar. Veja aqui no verso 1. E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aum, filho de Pelete, filhos de Ruben. Verso 2. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, chamados Assembleia, homens de posição. Prestem atenção aqui, ó. Essas pessoas eram os príncipes da congregação. Não era qualquer um, não era um Zé Povinho qualquer, eram os príncipes.
chamados assembleia. No caso aqui, assembleia, como se fosse a igreja da época, né? Até porque o significado de igreja é congregação, é uma assembleia. Ó, homens de posição. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: basta-vos, pois, que toda a congregação é kadosh, é santa, todos são kadoshim, santos, e a rua está no meio deles. Porque, pois, vos elevais sobre a congregação de Yahoá? Quando Moisés ouviu isso, o que aconteceu? Caiu sobre seu rosto. Aqui, ó, esses homens se levantaram contra a autoridade de Moisés. Esta é a contradição de Coré, o que nós vemos acontecendo hoje. As pessoas estão se levantando contra Moisés como se ele fosse um mensageiro ruim. Se levantam contra Moisés, se levantam contra a lei, são contraditórios, não compreendem o que estão fazendo. Lembra que em Mateus 17, quando o Messias Yahushua subiu ao monte e transfigurou-se na frente dos seus discípulos, na frente de Kefa, Jacob e Roná, quando ele trouxe uma prévia do reino diante deles, quem eles viram lá? Eles viram Moisés e Elias. Moisés já está no reino. E agora me responda, essas pessoas que estão se levantando contra Moisés, dizendo que Moisés inventou leis ou coisas do tipo, sendo que a regra é clara, como está em Provérbios 36, que diz assim: não acrescentes nada às suas palavras, jamais declare algo que Elohim não disse, para que ele não te contradiga e passes por mentiroso. E nós sabemos que nenhum mentiroso tem parte no reino. Só que no testemunho do evangelho, quem nós vemos no reino? Moisés. Se Moisés está no reino, então o que ele disse é verdade. Logo, aqueles que estão contra Moisés é que não estão com a verdade. E com que cara essas pessoas iriam olhar para Moisés? Se é que encontrem Moisés, né? Porque normalmente quem diz essas coisas acabam dando evidências de que não conhece a lei do Criador. Porque quem tem a lei escrita no seu coração vai conseguir compreender as palavras de Moisés. Quem não entende as palavras de Moisés é porque ainda está com um véu de Moisés diante dos seus olhos. Não consegue enxergar a glória do Criador por trás deste véu. Um dos versos mais usados para dizer que a lei foi abolida é este daqui, ó. Porque o fim da lei é o Messias, para a justiça de todo aquele que crê. Né? Assim disse Paulo na sua carta aos Romanos. Só que é o seguinte, esse fim não tem nada a ver com término, mas tem a ver com objetivo, finalidade. Paulo, ele não contradiz o Messias, mas para aqueles que ainda têm dúvidas, então é melhor ficar com o Messias. O Messias disse: eu não vim para destruir, mas para cumprir. Ele não veio para destruir, abolir a lei, a Torá. Ele veio para cumprir. Cumprir em hebraico é lekayem, significa apoiar ou estabelecer. Olha só o significado de cumprir. Ele veio para apoiar os mandamentos do seu pai, não para abolir. Então, na dúvida, fique com o Messias. Quem é maior, o Messias ou Paulo? O Messias. Se as pessoas não conseguem entender que Paulo não contradiz o Messias, então fique com o Messias. Pelo menos vocês terão uma justificativa mais louvável diante do Criador. Vamos ver aqui um paralelo bem simples do que diz a lei e do que diz o Messias.
Aqui em Deuteronômio 6:5, o que Moisés diz? Amarás Yahuwá teu Elohim com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E o que o Messias diz em Mateus 22:37? Amarás Yahuwá teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Veja que o mandamento principal é o mesmo. O princípio principal da Torá é o mesmo que o Messias trouxe, que é amar ao Criador com todo o nosso ser. E com todo o nosso ser abrange tudo aquilo que está escrito na lei. E aqui o próximo exemplo, Levítico 19:18, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só que interessante. E o que o Messias diz? Mateus 22:39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em primeiro lugar, amar o Criador com todo o nosso ser. E em segundo lugar, amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, porque o natural do homem já é amar a si mesmo. Toda a lei e os profetas se resumem nesses dois princípios, conforme o Messias nos ensinou. Mas como a gente vai aprender a amar ao Criador e amar ao próximo? Pelo que está escrito na lei. Pela lei a gente conhece a justiça do Criador, quem ele é, o que ele faz, o que ele gosta e o que ele não gosta. Sem a lei, nós não temos como saber como amar o Criador e ao próximo. A gente vai fazer isso segundo o nosso próprio entendimento. E o nosso entendimento, ele tende a estar alinhado com as coisas do mundo e não com a vontade do Criador, porque a vontade dele está expresso no testemunho que ele deixou por meio da lei, dos profetas e dos escritos. Por isso que é tão importante a gente ter esse entendimento em relação à lei. A lei, ela é boa, ela é santa e a gente tem que zelar por ela. Não é porque os fariseus, os antigos religiosos, tinham uma outra interpretação da lei que nós devemos ter a lei por algo ruim. Não. Nós devemos ter o entendimento correto da lei, assim como o Messias nos ensinou. O Messias, ele veio para fazer a vontade do Pai, ele amava o Pai, ele não veio para fazer a própria vontade. Que a gente tenha isso bem firme na nossa mente.